Sejam bem-vindos. O tema da nossa noite é a perda de entes queridos, que tem a ver com o assunto que estava sendo tratado aqui antes, que a gente estava conversando, mas que nós vamos começar com uma parte lá do Evangelho, voltando no tempo. Quando vai chegando em dezembro assim, é bom a gente ouvir as histórias de Jesus, não é? É gostoso. Então vamos voltar no tempo. Próximo de Jerusalém havia uma casa pequena, mas muito bem cuidada, toda florida, com árvores frutíferas, água bem próxima, e ali moravam duas irmãs e um irmão, Marta, Maria e Lázaro. Esse trio tinha um amigo especial, Jesus, o Nazareno. Jesus, todo ano, ele ia a Jerusalém, porque os judeus tinham as festas, e era importante ir a Jerusalém. Mas Jesus ia não só nas festas, ele ia em outras ocasiões. E sempre que Jesus ia ou voltava de Jerusalém, ele fazia questão de passar em Betânia, de passar na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. A mesma daquela história que uma vez a Marta estava lá atarefada, correndo para lá e para cá, a Maria tranquila, perto de Jesus, né? Ela ficou incomodada, pediu para Jesus lá intervir, falou: Marta, Maria que está certa, ela escolheu a melhor parte, eu estou com você agora, daqui a pouco eu vou embora, você está aí afadigada, vai, relaxa, vem também ouvir sobre o reino de Deus, porque o meu tempo com vocês é pouco. Então Jesus sempre estava com eles, e eles conheciam as histórias de Jesus, desde sempre, porque os discípulos, quando Jesus passava, os discípulos também estavam, e eles ganharam amizades também com eles, e pernoitavam lá quando precisavam, e sempre tinham as histórias. Todas as noites que eles se reuniam, tinham as histórias das curas de Jesus, tinham as lembranças das prédicas, dos sermões, das coisas que Jesus dizia. Então Jesus, na vida deles, era uma figura constante, e era uma amizade, sabe, dessas amizades boas, daquelas amizades que não te cobram nada e que você sempre está alegre quando encontra. Era desse tipo. E o Lázaro resolveu ficar doente. Resolveu. É estranho falar que resolveu, né? Mas ficou doente. Quando ele ficou doente, Jesus estava visitando algumas cidades próximas. Então o que a Marta fez? Porque a Marta era a mais preocupada com as coisas, seja doença, com as coisas de casa. A Marta mandou alguém buscar Jesus, falar para ele: olha, seu amigo Lázaro está doente, então venha visitá-lo, porque ele precisa de você. Quando você tem um amigo que nem Jesus, você espera que ele venha, correto? Mas Jesus, quando ele começa uma tarefa, ele executa essa tarefa, e Jesus tinha que cumprir as ordens divinas. Jesus não podia simplesmente resolver: não, eu vou largar isso aqui e vou ali fazer o que eu bem entendo. Ele tinha obrigações. Ele veio na terra com o objetivo de tornar claro para nós o reino dos céus, e era essa a tarefa dele. E ele tinha que visitar naquelas regiões todas. Ele ia às aldeias, em cada uma das aldeias, e falava nas sinagogas, e curava os doentes, e visitava as casas das pessoas que precisavam. Então Jesus estava nessa, vamos chamar de peregrinação, mas não é, o termo não é adequado. Ele estava nesse processo de esparramar o reino dos céus, de levar o reino de Deus a todas as pessoas. Então ele recebeu a notícia e ficou tranquilo, ele continuou a tarefa dele. E a Marta lá desesperada, porque o Lázaro foi ficando ruim, morreu. Mas essa Marta chorou, mas essa Marta ficou triste. A Maria também chorou, porque quem não chora quando alguém querido parte? Eu não choro. É raro, porque a maior parte das pessoas
choro. Se eu ver doente, eu choro. Mas depois que desencarna, eu não choro. Sim, mas a maior parte das pessoas, quando perdem alguém querido, dói o coração, chora. E elas, as duas, estavam lá chorosas, prepararam o enterro, enterraram Lázaro. E lá, como é que eu digo? O velório não é igual a gente que morreu, enterrou, volta para casa e vida que segue. Os velórios lá, os enterros, as pessoas ficavam chorando uma semana, cobria de cinza, vestia sacos para mostrar a tristeza, e elas ficaram nesse processo 3 dias e Jesus chegou. Quando Jesus chegou, elas ainda estavam chorando, e aquele aguaceiro, né? O que a Marta fala para Jesus? Ei, Jesus, mandei te chamar, você não veio. Se você tivesse vindo, Lázaro não tinha morrido. Agora, perdi meu irmão. Quem é que vai ser de nós sem meu irmão? Jesus, você sabe que aqui, se não tiver um homem, quem vai ser de nós? Quem? A gente não tem pai. Quem? Como é que... Porque naquela época, mulher não podia viver sozinha, não. Naquela época, a mulher vivia com os pais, ou então com o marido. Saía disso, não tinha emprego igual tem hoje. Não tinha essa estrutura que a gente conhece, que permite que a gente dê um jeito de arrumar um emprego, trabalhar e criar família. Era bem complicado. Muitas mulheres eram escravizadas. Então ela chorava não só pela perda do Lázaro, mas também por si mesma. Por si mesma. E chorava também porque que amigo é esse que não veio, que não atendeu o chamado? Aí Jesus falou para ela assim: Marta, se tiveres fé, ela não entendeu o que Jesus estava falando. Aí Jesus fala para ela assim, e para as pessoas que estavam próximas, porque ali, imagina, já tinha juntado gente, tudo quanto é lado, é igual um acidente. Se aconteceu um acidente aqui, não junta gente tudo quanto é lado? Já tinha juntado aquele polvarelo. Aí ele falou para o pessoal: tira a pedra do túmulo. Aí a Marta entrou em estado de loucura. Não, ele já está fedendo, porque ele faz 3 dias que ele está morto, larga quieto. Marta, tem fé. Remova a pedra. E eles tiraram a pedra. Jesus lá de fora falou: Lázaro, levanta e vem para fora. Tem gente que está correndo até hoje. Imagina vocês lá no cemitério, Jesus falando assim: destampa aí, tira a terra de cima. Fulano, levanta e vem para fora. Tem gente correndo até hoje. De repente, lá vem Lázaro, todo amarrado, porque quando morria, eles enrolavam eles, tipo múmia, sabe? Eles amarravam o pé, amarravam a mão. Lá vem o Lázaro, pezinho juntinho, amarradinho. Aí Jesus falou: solta ele. Aí soltaram, tiraram aquela panaiada, e o povo com o olho, regaladão. O Lázaro veio, Jesus o abraça, fala para que dê comida para ele, ele vai comer. Algumas pessoas aceitaram bem o retorno do Lázaro, mas muitas pessoas a partir desse dia cortavam caminho, porque eles falavam assim: aí tem um morto ressuscitado. Vocês cortam caminho, porque o homem aí era morto, isso é feitiçaria.
Muita gente falava isso. E o que essa história tem a ver com a perda de entes queridos? Ela tem a ver que, na verdade, a gente não perde. Porque se fosse uma perda, se a morte trouxesse nada, Lázaro não poderia ser ressuscitado. Nós temos outros eventos no Evangelho que mostram, por exemplo, Jesus retornando, porque Jesus ressuscita também. Mas nós temos mais. Nós temos Jesus conversando com Moisés e Elias, que eram dois mortos, muito bem mortos, mortos antigos. Então existem várias ocasiões no Evangelho que mostram para nós que a morte não é o fim. A morte não é o fim. E eu pergunto para vocês, existe alguma coisa mais consoladora? E eu diria que é por isso que você não chora, porque como você recebe a visita dos seus entes queridos que já morreram, você vê a sua mãe, vê o seu pai, seu irmão, então você sabe claramente que a morte não acaba. Mas tem muita gente que não sonha, tem muita gente que sonha, mas não lembra, tem muita gente que tem uma dúvida, não tem fé, falta fé, sabe? E aí fica naquela agonia, será que tem mesmo? Será que tem mesmo? E isso provoca uma dor nas pessoas. Então não há verdadeiramente perda. Há separação? Sim, há separação material, porque agora eles estão invisíveis. Não dá para dar o mesmo abraço que eu dava antes. E aqui fica um recado: abrace as pessoas que você ama, porque quando elas partirem, só do lado de lá para você voltar a abraçá-las. Diga-lhes, viva, usufrua da presença do seu ente querido enquanto você está com ele, porque chegará um momento em que ele partirá para essa outra vida, mas o sentimento, porque ao morrer eu continuo sendo a mesma pessoa, meus sentimentos verdadeiros continuam. Então, se eu amo alguém, eu continuo a amar alguém de lá. Isso não acaba com a morte. Apesar de separado, o amor não deixa de existir. Sua mãe não vem te visitar carinhosamente? Não vai visitar também seus irmãos? Vai, mas eles não acreditam. Quando não acreditam, o coração dói de saudade. Mas o fato é que ela vem. O fato é que os nossos entes queridos voltam para nos visitar, que sempre que podem, porque lá também a gente tem que trabalhar, lá também nós temos que estudar, lá também nós temos que continuar o nosso progresso. Muitos daqueles que vão antes de nós preparam para nós uma morada nova. Jesus fala para os seus discípulos: eu vou vos preparar um lugar e depois voltarei para buscá-los e tê-los comigo. E cada um dos discípulos que desencarna, cada um que morre, Jesus vem e busca. Ele busca Pedro, ele busca Madalena, ele busca Maria, sua mãe, ele busca cada um dos seus discípulos para levar para onde? Para esse lugar que ele preparou para os seus amigos. Os nossos entes queridos, a mesma coisa. Eles preparam um lugar para nós, eles nos aguardam quando existe sentimento, porque tem gente que faz de conta. Tem gente que nem aqui nessa vida não tem sentimento. Então, se morreu, por que agora que morreu vai mudar as coisas? Sabe aquelas pessoas que vivem juntos, mas não estão juntos? Porque apesar de termos filhos, apesar de termos esposas, esposos, apesar de termos pais, existem pessoas que não são amigas, não têm um sentimento de proximidade. Tem irmãos que brigam muito, mas que na hora que vem um aperto, um ajuda o outro. Então esse tem sentimento, porque se não tivesse sentimento, brigaria muito e na hora do aperto, quer nem ver. Tem irmãos que nem brigam, mas na hora do aperto, é como se não tivesse parentesco, não tivesse amizade. Esses que não têm sentimento, realmente partem, e dificilmente voltam, porque não tem vínculo, não tem sentimento.
Para que haja proximidade, é necessário sentimento, é necessário trabalhar o coração, e isso vale para nós, porque se eu não tenho um sentimento pelas pessoas, quando eu morrer, eu vou visitá-las por quê? Se eu não visito hoje que eu estou vivo, por que eu vou visitar depois de morto? Se a pessoa me chama para ir na casa dela tomar um cafezinho e eu não vou, depois que eu morrer eu vou visitá-la? Dificilmente. Não tem razão para isso, porque a morte não opera milagres. A morte, ela apenas tira-nos o corpo material e revela para nós quem nós somos de verdade. Mostra-nos os nossos atos todos, o que nós gostamos, o que nós desgostamos, e a nossa moral reflete-se no nosso corpo espiritual. Não tem mentira no país da verdade, porque o outro lado é o lado da verdade, é o lado das coisas serem claras, não ficam mais ocultas. Não tem jeito de você ficar escondido no escurinho, de você fazer as coisas atrás da porta. Não tem jeito de fazer isso lá. Lá é o país da luz, é o país da verdade. Tayana, você é igual o André Luiz, né? Eu assisti o filme do André Luiz e ele era doutor na terra que chegou lá. Mas eu não posso trabalhar disso, não é? Eu não posso fazer aquilo. Bem lembrado, o que o André Luiz faz? Na primeira folga que ele tem no plano espiritual? Na primeira folga, ele vai visitar a família. Vai visitar a família. Chega lá, ele vê a mulher. Vê a mulher que já está casada. Já está casada. Perfeito. Mas a primeira coisa que ele faz. O ciúme. Bravo, né? Mas ele vence o ciúme. E a primeira coisa que ele faz é voltar para seus filhos, para aquelas pessoas que eram importantes para ele. Às vezes a gente está do lado de cá e no momento da separação nós achamos que não vamos encontrar mais. E é isso que dói muito. Nós achamos que nunca mais aquele sorriso, nunca mais aquela voz, nunca mais aquele jeito que só aquela pessoa tem. Mas não tem isso. Não tem isso, porque a pessoa continua sendo ela, continua a existir, assim como Jesus volta, como ele ressuscita, e ele ainda é Jesus. Ele ainda é Jesus, a mesma amorosidade, o mesmo carinho, a mesma atenção. Assim como Lázaro volta e continua cuidando de suas irmãs enquanto ele vive, porque depois, com o tempo, Lázaro morre, né? Todo mundo que Jesus curou, chegou um dia que morreu, ninguém sobrou, ninguém está vivo até hoje. Chega uma hora que todos nós partimos. E o importante é nos lembrarmos que a partida não elimina os nossos sentimentos verdadeiros, os nossos sentimentos nem de amor, nem de raiva, nem de ódio. Que para trocar os sentimentos nós precisamos fazer força. Então é muito claro para nós nessa passagem de Lázaro. Lázaro volta, Lázaro atende Jesus. E ele atende por quê? Por causa do amor dele pelas irmãs. Por que Jesus ressuscita Lázaro? Por causa do amor dele por aquelas pessoas. Por causa disso. Meus amigos, para Lázaro não foi fácil a vida depois disso. Porque naquela sociedade, pensa, se as pessoas te olham e pensam assim, você quer um morto-vivo. Hoje, pensa nisso. Pensa que você converse com alguém e conte que você teve morta no caixão, chegaram a te enterrar, e aí você apertou a campainha lá dentro e saiu lá de dentro. Eles vão olhar para você assim, eu, hein? É igual tem um no caminho que vai para Brasília, você viu? Não. Tem, o caminho que vai para Brasília. Tem, eu não acreditava, nem antes de mexer com o espiritismo. Eu conhecia ele em Brasília. E ele falou, vou trabalhar e vou fazer um túmulo para mim. A primeira televisão, as primeiras coisas, o primeiro telefone tem na ilha no Brasil tem. Quando eu morrer, porque eu não vou morrer, eu sei que não vou morrer. Meu espírito pertence a Jesus. Mas de qualquer jeito, se eu tiver de voltar, eu vou apertar a campanha. Tem gente que põe. O nome dele lá, não é interessante. Ele morreu.
Mas Morreu morrido. Morreu de verdade, mas eu não queria morrer. Mas ele sabia que não estava morto, que lá ele falou: vou construir meu túmulo, que lá vai ser a minha moradia para mim esperar Jesus. Todo mundo deu fantástico, deu tudo. Todo mundo achou que era ignorância dele, mas ele... É a crença dele. Era a crença dele. Ele acreditava que a morte seria um novo caminho e uma nova para ele esperar a nova vida. Os outros achavam ele ignorante, já eu não achava ele ignorante, dele preparar. Cada um tem seu jeito de acreditar. Então, a perda de entes queridos é realmente uma separação temporária. E eu estava no Bezerra de Menezes nesse domingo passado, e uma senhora no término, ela falou assim: Manuel, não há perda, há devolução, a entrega. Eu achei curioso a ideia, porque realmente, quem nos entregou os filhos? Quem nos entregou para os pais? Deus. E quando chega um determinado momento, o que nós devemos fazer? Voltar para Ele? Então nós estamos sendo devolvidos, nós estamos sendo entregues para Ele. Então essa separação não é uma perda, é uma separação, é temporária, desde que seja realmente uma perda de pessoas com sentimentos, porque quando não tem sentimento, não tem nem perda. É curioso, né? Porque se não é um ente querido, não tem perda, né? Concorda? Agora mesmo, nesse mesmo momento, estão morrendo milhares de pessoas no mundo. No Japão, na China, em São Paulo, no Rio, aqui em Uberlândia. Vai lá no hospital que você vai ver que está morrendo um punhado de pessoas. Vocês estão sentindo alguma coisa? Não. Porque não são entes queridos. Na medida em que é um ente que a gente ama, a gente tem uma sensação de perda. Essa sensação de perda, ela pode ser tratada como? Entendendo-se que não há separação definitiva, que os nossos entes queridos continuam a viver e que nós vamos encontrá-los. Se são entes queridos, nós vamos encontrá-los. Mesmo caso briga? Se é ente querido, lembra dos irmãos que eu falei? Tem lá 2 irmãos que brigam, mas na hora do vamos ver, um cuida do outro. Há sentimentos bons, eles vão se encontrar. Agora aqueles que às vezes nem brigam, mas não tem sentimento, não se importa com o outro, passa 50 anos, nenhum nem lembra do outro, vive a vida. O filho fala assim: o senhor tem um irmão? Tem. E cadê ele? Não sei, está por aí. Mas o senhor não tem curiosidade de saber? Não. Essas pessoas que não têm sentimento, não têm perda, porque não tem um ente querido. Sou muito fraca dessa parte. Pode ser familiar minha, pode ser uma pessoa que se aproxima de mim, mais aproxima daquela pessoa. Na hora quando parece aquela pessoa que passa para outra vida, eu não seguro lá, eu choro, para mim, toda hora. Todo cantar assim, nós se encontrava, também estou encontrando aquela pessoa. Agora no dia 25 de janeiro, vai fazer 18 anos que minha mãe faleceu. Eu sinto que minha mãe nunca saiu de perto de mim. Pois é, pois é. Não, mais da noite, aí eu vou me deitar, eu faço uma prece, acabar de deito. Aí eu sinto que minha mãe chega daqui. Eu vejo minha mãe perfeitinha, do jeito que eu vivia quando eu comia, muito com a minha mãe. Uhum. Durante os tempos que minha mãe estava aqui nessa terra aqui, em carne e osso que nem a gente, nunca me separei da minha mãe e do meu pai. Pois é, quando tem esse sentimento de ente querido, então, sempre que possível, eles estão próximos de nós. A mãe do André Luiz visitou durante 8 anos. 8 anos ela visitava ele todo dia, para ajudar ele, para incentivar ele a fazer uma prece. Não há. E essa senhora, ela visitava o marido, procurando ajudar o marido, visitava os filhos todos. Quando tem sentimento,
não há perda. A separação, ela é temporária e é só uma separação física, porque o amor, gente, o amor é a energia mais poderosa que tem no mundo. É o que liga permanentemente para sempre os seres. Então essa é a mensagem para nós. Eu fiz uma prece, já me deitei. Aí quando veio aquela vontade, assim, aquele sono bem rápido, né? Aí eu vi assim meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, como a separação aqui na terra foi 1 ano e 10 dias um do outro. Aí eu vi, assim, eu cheguei assim num canto, meu pai e minha mãe estavam do outro lado do rio. Agora um campo muito bonito, cheio de flores, aqueles verdes marinhos, muitas flores. Aí eu cheguei assim, na beira do rio, fui atravessar para contar meu pai e minha mãe. Eu chamei pelo meu pai, chamei pela minha mãe, aí eu dei as 2 mãos assim para eles virem me buscar. Aí minha mãe veio até assim, no começo assim, que nem uma ponte, para encontrar comigo. Aí minha mãe chegou e falou assim, volta, que não passei dependendo de você vir aqui não. Olha só, algumas pessoas conseguem sonhar e se lembrar. Ela também consegue se lembrar das visitas da mãe e do pai e dos amigos espirituais. Então algumas pessoas conseguem fazer isso. Eu me lembro com uma certa frequência. O meu sogro, ele desencarnou e pouco tempo depois a gente começou a sonhar. A dona Santa, ela não se lembrava do sonho. Ela foi a última que conseguiu se lembrar do sonho. Mas todos nós já tínhamos lembrança dele visitando a gente e ela não tinha. Ele não visitava ela, a gente estava na mesma casa, ele visitava ela também. Mas tem gente que não lembra, não consegue lembrar. A gente acorda e esquece, mas fica aquela sensação que teve alguém, né? Que teve alguém, aquela tranquilidade, né? Aquela certeza da vida, a certeza de que não há separação para quem ama. Há diferença de vibração, mas os corações continuam ligados. Que a paz de Jesus nos abençoe a todos. Obrigado pelo... Vamos orar. Faça isso. Mestre Jesus, que nos ama a todos e que busca, através de tantos caminhos, de tantos meios, confortar nosso coração, que traz-nos a esperança de dias melhores, dos reencontros, dos felizes reencontros. Derrama, Senhor, a vossa luz, a vossa misericórdia sobre todos aqueles que choram desesperados, todos aqueles que vacilam em sua fé, que não percebem que o Senhor, que venceu a morte, que retornou, deixou claro para todos nós que a morte é uma separação temporária, que o que existe, que o que sobrevive é o amor, é o cuidado, é o carinho. Então, Mestre, consola os corações, sopra-lhes esperança, fortaleça-os para trabalharem bem, para seguirem o caminho da luz, para o feliz reencontro, para que todos nós, vencidas as nossas provas, vencidas as dificuldades que competem a cada um de nós, possamos nos reencontrar no Teu reino de luz, possamos ir para aquela casa que tem nos preparado, possamos estar contigo e com todos aqueles que já aprendemos a amar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal.
Que assim seja.